Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tem muito tempo que a gente não se vê, desde dezembro do ano passado, mas nós estamos de volta oficialmente com a segunda temporada do Betincast, o podcast do Jornal O Tempo Betim. Diálogos do cotidiano para falar aquilo que importa para você. Estamos aqui de casa nova, cenário novo, muitas novidades. E eu vou passar agora para a Sara falar um pouquinho do nosso convidado. E a gente, né, Sara, estamos muito felizes de estar aqui novamente nessa segunda temporada. Seja muito bem-vinda, minha amiga Sara Lira. Muito obrigada, Márcio Antunes. Obrigada. Marcinho, né? Eu prefiro falar Por Marcinho. favor, né? Muito obrigada. Bem-vindo também a essa nova temporada. Bem-vindo a você que nos acompanha mais uma vez aqui. A gente vai continuar trazendo convidados super legais com assuntos que interessam a você. Bom, mas sem mais delongas, hoje a gente vai trazer um convidado muito especial. Ele é o Celso Moretti, um dos precursores do reggae em Minas Gerais e criador do Reggae Favela. Eu tô lendo, gente, porque eu não quero perder nenhum detalhe desse convidado super especial para vocês. E esse som reggae favela, ele mistura um pouquinho desse reggae jamaicano com a realidade brasileira. Hoje a gente vai falar da chegada dele a Betim, da relação dele com a cidade, da jornada musical, além de abordar também o impacto do retiro na zona rural nos anos 90. E é claro que a gente vai explorar um pouquinho dessa criação do Reggae Favela, os novos projetos dele e um vinil EP especialmente lançado para celebrar os 70 anos de vida. Então, fique com a gente porque hoje o bate-papo promete. E antes da gente passar para o nosso convidado especialíssimo do dia, deixar uma mensagem para o nosso, vocês devem estar sentindo falta dele, que é o nosso querido amigo, locutor, apresentador, Carlão do Povo. Ele não continuou com a gente na segunda temporada, ele vai seguir a jornada dele com novos projetos, com outros trabalhos, todos voltados para o audiovisual, que é a cara dele. E a gente quer desejar para você, né, Sara, Carlão? Para você, pro Tiaguinho, pra Nayara, todo mundo Rayara, que trabalhou com a gente na primeira temporada, muito obrigado, muita sorte, muita saúde para vocês e que a jornada de vocês sejam muito incríveis, que vocês merecem, não é mesmo, Sara? Um beijo para vocês e sucesso nas novas trajetórias. Exatamente. E também não podemos deixar de falar dela, a nossa canequinha, porque esta sim está confirmadíssima na segunda temporada, meus amores. E para participar e ganhar a sua, você já sabe como é que é. Se não sabe, eu vou fazer você lembrar agora. Você vai baixar, se já é que não baixou, o aplicativo do Jornal O Tempo. O Jornal O Tempo, tá ok? Você vai baixar o aplicativo na sua loja, né? Apple Store, Play Store, não importa o seu sistema operacional. E você vai baixar o aplicativo e por lá você vai ficar sabendo de todas as informações do Jornal O Tempo, né? Então vai estar tudo lá, inclusive a aba de promoções, que é por onde você vai acessar e vai se inscrever agora mesmo para pegar a sua caneca do Betincast diretamente na nossa sede, aí sim, lá na nossa sede, no Jornal O Tempo Betim, na Rua do Rosário, 182, no bairro Angola, tá ok? Na quarta-feira de manhã, você vai sair o resultado, toda quarta-feira de manhã tem um resultado, você vê, e se você for sorteado, você busca a sua canequinha, ok? Beleza? Deu o recado? Então podemos continuar, Sara? Vamos lá, vamos continuar. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo, Celso Moretti, abrindo com essa honra, com esse orgulho, ter você aqui participando dessa retomada do Betincast segunda temporada. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado. Me sinto assim, lisonjeado pelo convite para logo de cara dar o início nessa nova temporada, né, comigo, cara. Então, para mim, é muito prestígio, sabe? Trazendo a energia do reggae, né, pra gente. Pô, claro, pô. Então, eu tô vindo aqui para somar, pô. Para somar no Betincast. É nóis. E por falar falar em Betincast, a gente não pode falar de Betim, né? Sabe, é um mineiro de São João del Rei, criado também, tem um período lá, uma passagem por Contagem, mas que acabou encontrando a terrinha e lá foi construir sua história, né? Retomando, contando mais alguns capítulos dessa história linda na música, na arte. Conta um pouquinho dessa jornada até chegar a Betim. Pois é, né? Às vezes a gente vai pela maré, né? E a maré, você é conduzido e tal, e você acaba ancorando numa praia linda, ou então num lugar ruim pra caramba, né? Você tá por conta, você é levado. Vai, né? Você se deixa levar. E me
parei em Betim, me deparei com a cidade de Betim e percebi que é um lugar bacana para se viver, para se morar, sabe? Para cuidar da família e tal, sabe? Então, a princípio foi isso, né? Aí, quando um artista, no caso, para em determinado lugar, qualquer lugar que seja, ele vai querer fazer sua arte naquele lugar, né? Não tem como, né? E é isso que aconteceu com a minha ida para Betim, sabe? Eu tive a oportunidade de morar lá. Eu morava em Contagem, morava no bairro Eldorado, em Contagem. Perto, né? Relativamente É, perto. Quase perto, Betim, relativamente já. perto. E morei muitos anos, sabe? Ali, eu fui criado na Vila Nova Brasília, que é onde a estação do metrô de Eldorado. Ali tinha uma favela ali, é ali que eu morava. Aí tiraram a favela para construir a estação do metrô, né? E dali mudei para dentro do bairro Eldorado, fiquei um tempinho, depois fui para Betim, sabe, assim, conduzindo as oportunidades de trabalho, né, e de moradia, no caso, Sim. em Betim. E de lá para cá, muita coisa aconteceu na cidade, comigo presente, sabe? É exatamente Eu isso. acredito que eu atrapalhei bastante algumas coisas, mas ajudei em outras tantas. Será que atrapalhou, Celso? A gente sempre Às vezes ajudou, não. Contribuições. São contribuições. Contribuições. Né? Às vezes é levado para o mal, mas lá na frente você vai ver que é para o bem. Exato, Por aí vai. São exato. contribuições. E qual que é a relação, assim, da cidade com a sua construção musical, assim? O que a cidade trouxe para você ou te inspirou de certa forma? A cidade, seguinte, assim, ela não contribui muito com o meu trabalho. A verdade é a seguinte, eu acho que se a gente for colocar assim na ponta do papel, eu acho que eu contribuo mais com a cidade do que a cidade comigo, sabe, assim, né? Porque todo lugar que eu vou, eu rodo, eu falo que eu sou de Betim, sabe, aquele negócio todo, né? E Betim é o seguinte, cara, assim, os artistas da cidade sempre, essa área artística da cidade sempre cobra da melhor, assim, melhores oportunidades e tal. Eu, por exemplo, eu não cobro melhores oportunidades, sabe? Eu nunca fui de cobrar, sabe? Porque eu sempre achei, Marcinho, que... Márcio Antunes. Pode chamar do que você quiser, meu querido. Tá. Eu sempre achei, cara, que quando você faz uma festa pro seu irmão mais novo, então pro seu filho, seu filho, um filho que tem 15 anos, uma filha que tem 15 anos, uma debutante, você monta uma festa para ela vai te pergunta, você pergunta para ela, filha, que tipo de... Eu vou contratar uma banda para tocar no seu aniversário, na sua festa de debutante. Que banda que você quer que eu contrate? Aí a filha, eu quero a banda tal. Sacou? Às vezes, essa banda tal não tem nada a ver com o seu gosto, mas você tem que dar de presente aquilo que a filha que pediu. Então, esse é o meu ponto de partida para uma porrada de coisas que acontecem e coisas assim que me ensinam muito. Mas lá no início, meu primeiro álbum gravado em 98, ele chama Reggae Favela, lançado em 98. Eu demorei 3 anos para gravar ele. Comecei a gravar em 95, foi lançado em 98 com o nome de Reggae Favela. Em 2002, eu lancei um outro, ou seja, 4 anos depois, eu lancei um outro que chamou Reggae Favela Periferia. Aí, nesse intervalo, eu assinei meu primeiro contrato com o produtor. Começamos a trabalhar e tal. O produtor chegou para mim e falou, seu Moretti, deixa eu te dar um toque, cara. Você está aí para gravar um outro disco, né? Um outro disco, seria o terceiro, né? E
vamos repensar essa questão do nome, que o primeiro chama Reggae Favela, o segundo Reggae Favela Periferia. Para mim, como produtor, é difícil trabalhar esse nome, favela. Sabe, eu tenho maior dificuldade de trabalhar favela. Favela, Moretti, não dá dinheiro. Esse nome é muito pelo contrário, sabe assim? Ele tira dinheiro, ele tira possibilidades. Ao invés de abrir portas, ele fecha as portas. Favela é favela, Moretti. Você entendeu? Eu entendo-se perfeitamente. Então, tá aí para lançar um outro disco. Pensa no nome que você vai dar para ele. Tá legal. Uma semana depois e tal, as coisas andando e tal. E aí, Moretti? Definiu qual que é o nome do próximo disco? Reggae Favela Brasil. Pronto. Para deixar bem claro, né, Moretti? Deixar bem claro, sabe-se. Então, essa história eu acho que resume bem. Justamente com favela, que é uma coisa que faz tão parte do seu trabalho, da sua identidade, né? Como que queria tirar, arrancar isso de você? Então é o seguinte, poxa, minha vontade, cara, sabe? Assim, a mesma coisa quase tem um sentido assim, pô, bicho, tira esse bigode seu, pô, tá feio demais, mano, rapa estranho, você rapa se você quiser, velho. Você tá se sentindo bem com ele. É assim, a sua fotografia lá da carteira de identidade, tá com esse bigode. Essa é a sua identidade, sabe? Recado para todo mundo que já falou pra eu tirar o bigode. Você vai querer mexer nisso, entendeu? Pô, verdade. Eu acho que é muita... Chega a ser desrespeitoso com a sua carreira. Desrespeitoso. Né? Com você como pessoa, como artista. Então é o seguinte... Tudo bem que era nos anos 90, era um outro momento, as pessoas tinham outro entendimento, né? Mas ainda assim já era bastante ofensivo, né? Mas isso é uma fala de um produtor que a gente, ele como meu produtor, a gente tratava assunto de negócio. Sim. Né? Então, é muito pertinente o que ele falou. Eu concordo plenamente com ele. Inclusive, eu não vendo muito hoje por causa do favela mesmo. Eu tenho consciência disso. Entendeu? Porque favela até hoje é pejorativo. Sim. Entendeu? Então é o seguinte, a favela sai ela sai do lugar dela, vai para a Rede Globo, por exemplo, um programa de sábado à tarde, né? Com a intenção de dar uma maquiada na favela e tal, aquele negócio todo, sabe? Mas é maquiagem. Aquilo tudo, de fato, é maquiagem. Favela ainda é pejorativo, sabe? Às vezes as pessoas... É a mesma coisa, quando você fala assim do negro, do racismo, aquela, pô, é tão bonito, o preto é tão bonito. Bicho, o racismo, ele continua. E a favela, é bonito, favela, mas continua ainda, é pejorativo o termo, entendeu? Então essa consciência eu tenho, sabe? E olha que eu saí da favela tem um tempão. Eu não sou mais um cara favelado, sabe? Eu sou um cara que hoje eu tenho uma condição melhor que eu tinha antes, sabe? Mas só que a favela não saiu de dentro de mim, cara. Eu saí de lá, não saiu de dentro de mim. É o famoso saiu da favela, mas a favela não saiu da gente, né? Criei, entendi qual que é as imperfeições, sabe? E eu vivo dentro dessas imperfeições. Eu não sou um cara bacana, limpinho, tudo padronizado, cortadinho, bem podado, parecendo aqueles cachorrinhos que saem do salão, sacou? Então, o meu perfil é esse, sacou? De ser rude, sabe? Meio que um rude boy, saca assim? Meio que favelado, que hoje eu mudei o termo. Eu mudei o termo, alô, Brasil. Não vamos falar mais em favelado, vamos falar em favelizado, eu acho mais bacana.
Favelizados. Favelizado. Eu vou falar pelo seguinte, eu vou justificar esse termo, Brasil. Quando eu vim aqui para Belo Horizonte, eu saí de São João del Rei com 6 anos, minha mãe e meu pai, com a intenção de mudar de vida, dar uma educação para os filhos, melhorar, ter melhores condições, saíram do interior de São João del Rei, um distrito de São João del Rei, e veio para a capital do estado. Só que saiu com a mala na mão, isso lá em 1960. Sai com a mala na mão e 2 sacos nas costas e 4 filhos, assim, dada a mão, cinto pequenininho, saca? Eu tinha 6 anos na época. Então, cara, aí chega na capital, saca assim, achando que o dinheiro dava, né, assim. Olha assim, e agora? Desceu na rodoviária, e agora, sacou? Com mulher, você fica aqui que eu vou dar um rolê aqui na cidade, aqui, sacou? Ah, eu despreparo. Vai olhar procurando lugar para morar. Especulou-se na época, favela da Cabana do Pai Tomás e tal, quase alugou lá, sacou? Um barraquinho lá, que é o que o dinheiro dava. Percebe? Não dava para pagar aluguel na rua Curitiba, num apartamento na Avenida do Contorno, saca? Véio? Entendeu? A realidade era outra, né? Era outra. O que ele tinha no bolso era procurar um lugar onde o dinheiro dava. Procurou na favela, tá? Então é o seguinte, aí não deu para pagar lá na favela, lá na Cabana do Pai Tomás. Foi encontrar um barraco mais em conta na Vila Nova Brasília. Em Contagem. Em Contagem, sacou? E mudamos pra cá e tal, sacou? Aí eu pergunto, meu pai é favelado? Meu pai é favelado? Não. Não. Ele é o quê? Favelizado. Que foi a condição que o levou até lá. Ele não foi lá porque queria. Então ele foi forçado a morar na favela, saca? Então ele foi... O sistema o favelizou. Favelizou meu pai, minha mãe e todos os filhos deles, sabe assim? Então essa Tantos é a questão. milhões de outros brasileiros, né, Exatamente. Celso? Exatamente. Tantos outros milhões e milhões de pessoas que se encontram nessa situação. E a gente está falando de favela, mas a favela também tem uma importância muito grande no estilo musical que você é o criador. Não tem como dizer. O reggae favela, da onde que veio essa força, essa energia musical? Boa. Pelo seguinte, cara. Vamos voltar lá no meu pai, que eu acho essa história legal. Como chama seu pai? Chamava seu pai? Eu chamo seu pai? João. Chamava João. Então é o seguinte, cara. O que aconteceu? Meu pai veio do interior de São João del Rei, num lugarejo que chamava Rio das Mortes. Saca? Só que junto com ele, no mesmo período dele, na mesma época, veio outros São Joãos de outros lugares do Brasil e de Minas, sacou? E vieram nas mesmas condições, vieram morar na favela. Foram favelizados também. Certo? Então é o seguinte, se eles vieram de lugares diferentes, traziam consigo culturas diferentes. Sim, histórias diferentes. Diferentes e que acabaram morando no mesmo lugar. Então, o que acontece com a favela? A favela virou um caldeirão rítmico, cultural, devido a essas influências que veio de fora. A favela é assim. É uma mistura, né? Essa mistura. Entendeu? Então, o seguinte, quando você pega o reggae jamaicano, por exemplo, o reggae jamaicano, que sai lá da Jamaica e vai para o mundo, veio parar nos meus ouvidos, sabe? E entrou dentro de mim o reggae, aquele reggae jamaicano. Só que aqui dentro de mim, ele encontrou um multiculturalismo aqui dentro, sabe? Uma morada cheia de influências culturais. Uma brasilidade, né? Uma brasilidade.
uns regionalismos assim fodas, sacou? Então é o seguinte, aí ele se misturou aqui, não é justo, oba, desculpa o microfone, não é justo eu falar que o reggae que eu canto é puro, legítimo e original. Não é justo, porque ele recebe influências culturais. Então é o seguinte, eu achei justo ele se chamar Reggae Favela. É honesto, né, Porque Celso? a favela é isso. Favela é um aglomerado rítmico cultural. É isso que eu vejo nisso tudo. Por isso que chama Reggae Favela. Houve um tempo em que você se retirou para a zona rural de Betim, ali entre 91 e 97, por aí. Eu queria saber um pouquinho sobre esse período, o que você aprendeu, construiu nessa época, e também como que tudo que você foi construindo ali nesse período contribuiu para a criação do Reggae Favela. Pois é. Então é o seguinte, eu mudei para Betim em 87. Em 84, eu e um grupo de amigos, né? Eu mais como... Não era protagonista desse grupo de amigos. Nós criamos uma banda de reggae que se chamava Banda Nego Gato, nascida no bairro Eldorado, na Praça da Glória, no bairro Eldorado, sabe? Ali que nasceu a Banda Nego Gato. E até então a primeira banda de reggae do estado de Minas Gerais. E por coincidência, por consequência, eu fui vocalista dessa banda e fui o compositor de todo o repertório dessa banda. É uma banda de música autoral. Bom, aí com o final da banda, eu mudei para Betim, sabe? Aí eu fiquei trabalhando em outras frentes, porque foi a dissolução da banda não fez bem para mim, sabe? Não me fez muito bem. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou pensar em reggae mais, não vou mexer mais com reggae. E fiquei um período fazendo outras coisas, compondo outro tipo de música, sabe? Compondo um negócio que eu achava, na época, assim, que é uma música negra mineira que eu estava querendo fazer. Uma coisa mais original, talvez. Buscar, assim, uma identidade, né? Uma identidade, uma outra coisa, compor uma outra coisa. Pensei muito no nome Favela Negra nessa época. E eu já tinha saído da favela já há um tempão. Pensei muito nesse nome, eu quero fazer uma música que se chama Favela Negra. Favela veio me acompanhando, percebe? Sim. Uhum. Aí eu compus aí, cara, um bom repertório nessa linha, saca? Fora do reggae, olhando a música, uma música negra e tal, aquele negócio todo. Aí quando foi em 91, exatamente em 91, eu pensei, caramba, me bateu de novo o negócio do reggae, saca? Foda, eu não aguento ficar longe desse negócio, cara. Como é que eu faço? Sabe? Abandona essa merda de música, ou retomo o reggae. Cuidado, microfone. Cuidado, tô batendo... Vocês estão se entendendo, vocês estão se Tudo entendendo. bem, tá tudo Aqui certo. daqui a pouquinho a gente tá, ó, bacana. Aí, rapaz, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ouvir mais reggae. E comecei a ouvir reggae mesmo, assim, sabe? Pesquisar, revista, livro, sacou? Disco pra caramba de reggae. Fiquei um tempão ouvindo reggae para ver o que eu fazia de novo em cima daquilo, né? Retomar com reggae, mas com uma parada diferente. Aí, no final do ciclo, eu cheguei a uma conclusão de que o que eu fazia desde o início não era reggae. Desde o início, lá em 84, Não, eu cheguei a uma conclusão, estudando o reggae, eu cheguei a uma conclusão que aquilo que eu fazia se chamava reggae favela.
percebe? Depois desse tempo todo, você conseguiu chegar a essa conclusão. Aquilo que eu fazia era reggae favela, eu achando que era reggae. Entendeu? Mas por que você chegou a essa conclusão? O que te fez chegar a essa conclusão? Por causa de algumas coisas que eu expliquei aqui anteriormente, falando sobre essas questões das influências culturais. As misturas claro. de vivências e culturas. A própria linguagem, sacou? Tem uma coisa que eu percebi nesse período de debruçar em cima do reggae, eu me deparei com essa situação cultural fortíssima dentro do gênero musical, sacou? Na forma de cantar, de se expressar, eu percebi muito sofrimento dentro da música reggae, da harmonia musical do reggae, sabe, assim, jamaicano. E aqueles sentimentos que estavam lá, de repente, não eram os mesmos que eu tinha aqui, sacou? Aquele grito de ai dele lá, talvez eu falaria ui aqui, sacou? Talvez o pranto dele lá, talvez seria o choro meu aqui, sacou? Uma sutil diferença. Umas coisinhas mínimas ali, né? Sabe, assim, mas diferente, sabe? Diferente. Então, por educação, por respeito, por ética, o que eu fazia até então se chamava reggae favela. Sabe? Eu custei chegar a essa conclusão. Para mim chegar a essa conclusão, eu demorei bons anos. Isso em 91. Quando foi em 95, eu dei entrada no estúdio para gravar. Bem definido na minha cabeça. Eu entrei no estúdio para gravar um CD que ia se chamar Reggae Favela. E assim surgiu. Sua primeira obra. Com Reggae Favela. A gente está falando muito do passado do Celso, Sara. Eu acho que a gente precisa também chamar mais uma pessoa para conversar com a gente, para falar um pouquinho desse passado, dessa trajetória. E é uma novidade para essa segunda temporada, que a gente agora vai ter participação de pessoas que vão estar remotamente contribuindo com o nosso bate-papo. E a estreia não poderia ser melhor com o Marcelo Borges, que tem uma trajetória também muito próxima da trajetória do Celso. E eles juntos trabalharam no movimento de cultura alternativa Carne para Bife. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo Borges. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Bem-vindo, Marcelo. Obrigada. Olá, é um prazer, uma honra estar aqui junto a essa mesa, né, com Celso Moretti, com você, Sara, Márcio Antunes, nesse podcast e falando sobre o reggae favela, né, que eu conheço e sigo há bastante tempo, né, esse trabalho de Celso Moretti, e essa fala dele é tão importante que se a gente parar para observar, no Rio de Janeiro, o samba foi criado, o samba teve origem nos morros, né? O samba falou muito dos morros, e isso era uma força. O Moretti, com o reggae favela dele, e eu percebo, nunca conversei isso com ele, mas eu percebo, por essa fala dele também, ele tá muito, ele expande a favela, ele está nas periferias, ele está nos subúrbios, né? É o subúrbio do reggae, Celso Moretti. Ele está presente em todo local, falando de uma forma que mexe com cada um de nós, né? Não pode não ser o reggae jamaicano, mas o reggae favela ele extrapola a favela. E no momento em que a favela no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente vê que as escolas de samba têm valorizado muito, com inclusive espaços intitulados Favela, né, lá na Marquês de Sapucaí, já tive a honra de participar, e a favela é muito mais do que um espaço físico localizado em um gueto ou em uma... A favela
eu acho que a música de Celso Moretti fala muito do que é a favela. Muito bom. Marcelo, o que que você tem uma história também com o Celso, vocês já trabalharam juntos? Conta um pouquinho dessa troca. Você que é ator, ele que é músico, compositor. Como que se dá essa mistura de artes, assim? Essa troca nossa veio principalmente da minha admiração pelo trabalho do Celso Moretti. Moretti não é apenas um músico do reggae favela, ele é um multiartista. O Moretti é um artista plástico, um desenhista e um poeta também, né? Uma coisa que eu admiro muito na obra dele é fazer a poesia de uma forma bem natural, né? Com a palavra que o povo, né? O povo não só de Minas, mas do Brasil consegue entender. O Moretti, então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos num movimento criado por ele, do qual eu tive a honra de participar. Éramos um movimento de cultura alternativa Carne para Bife. O movimento, o nome é enorme, né? Éramos nós dois apenas. Mas conta um pouquinho desse nome. O nome surgiu, o Moretti pode explicar melhor, porque ele deu o nome ao movimento, mas surgiu dessa necessidade de a arte ir aonde o povo está, né? Então, assim, nós tentávamos fazer como folhetins, mas gigantes, né? E eles eram um exemplar por cada edição, como se fosse um jornal, mas um exemplar apenas, e ele circulava onde as pessoas estavam, né? Iam para barzinhos da cidade de Betim, estivemos em Contagem. Foi um momento muito bacana, onde escrevíamos, ele desenhava muito bem, e emoldurávamos essa arte e circulávamos com ela, por toda a cidade de Betim e, como disse, e Contagem também, nós chegamos aí. Então, o movimento foi isso. Além de intervenções que fazíamos no SEAB, fizemos intervenções, era uma coisa alternativa. A gente queria fazer cultura de forma alternativa, falando a língua, né, a língua que todos pudessem ouvir e entender. E nisso o teatro é muito importante, a poesia é muito importante, as artes plásticas são importantes, né? E a música é muito importante. Esse foi o movimento. O movimento Carne para Bife é o seguinte: o nome do Carne para Bife, porque a ideia era fazer um movimento de cultura, criar um movimento de cultura. E a ideia do nome é o seguinte: a ideia era seria um nome que passasse uma ideia de que é coisa de primeira, saca? Né? Entendo. Coisa de segunda, não, sabe? Pensa muito na carne de segunda, né, Marcelo? Mas assim, não, pô, vamos fazer um negócio assim bacana, né? Seria tipo, chega no açougue, o que é o bacana no açougue? A carne para bife, sabe? Então, o que é o bacana? Então, a ideia veio em cima disso. Para valorizar essa mistura, mas a ideia nessa época do movimento Carne para Bife, a gente levava as coisas muito a sério, mas a gente tinha uma linguagem meio parecida, um pouco parecida com o Caceta e Planeta na época. Nos áureos tempos, né? Nos áureos tempos, de Caceta e Planeta. Então, a linguagem, a forma de lidar... Era provocativa. Seria mais ou menos aquela, né, Marcelo? Assim, uma linguagem alternativa muito sacana, com muito sarcasmo, muita ironia, sabe? A gente brincava com esse negócio tudo, mas no fundo era tudo muito sério, sabe? Então, brincar de falar sério, né? Apresentações. Aí é o seguinte... Aí esse jornal, como o Marcelo está falando, nós lançamos um jornal, o primeiro exemplar do jornal, o segundo exemplar do jornal, o
terceiro exemplar do jornal e tal, o quarto exemplar do jornal. Na hora que ia lançar o quarto, aí o movimento acabou. Né, assim. Mas o exemplar do jornal, o que era o jornal? Era uma folha só, sabe? Uma folha. Você pensa, pô, uma folha... Não é uma folha dessa. É uma folha de 1,5 metro. Sabe? Umas coisas alternativas que a gente pensava sempre no modo alternativo, sabe? Uma folha de 1,5 metro por um, sabe, de largura. A gente moldurava aquilo, virava um quadro enorme onde a gente expunha aquele único exemplar. A gente andava com ele de bar em bar, as pessoas do bar olhavam, lia, ria muito, que é tudo escrito dessa forma, meio que caceta. A gente brincava muito. Como o Moretti está dizendo, a questão teatral, artística também, que nós usávamos muito, por exemplo, no SEAB, fazíamos pequenos shows, né? O Moretti cantava com seu violão e nós entrevistávamos as pessoas, mas entrevistávamos no SEAB, né? Ou com uma banana, como se fosse um microfone, ou um legume qualquer, e utilizando, e assim, tudo de uma forma bem descontraída, e as pessoas entravam na nossa julgada, entravam no nosso discurso, entravam no que era importante falar e mostrar, que é toda a irreverência, né, do povo brasileiro. Né? Você já até comentou um pouco do que eu ia perguntar, Marcelo, que era justamente essa, tanto você quanto o César falaram um pouquinho dessa receptividade das pessoas. Então as pessoas compravam a ideia e embarcavam mesmo, assim. Embarcava. Sim, e esse sim. jornal, esse exemplar nosso do jornal, a gente anunciava nos bares da cidade, ficava 15 dias exposto lá no bar. Daquele bar, passava 15 dias no outro, e aí ele ia fazendo itinerante, isso, né? Itinerante, é. E as pessoas acompanhavam para onde ele ia, sabe? E de onde ele veio, o jornal. Aí saiu o segundo um ia acompanhando o mesmo processo do primeiro, andando os mesmos caminhos, por aí vai, aquela fila, assim, de um jornal atrás do outro, de 15 em 15 dias, passando na cidade, nos bares, sabe? Era uma assim. atração do bar, E né? quando ele chegava no bar, virava atração no bar. Todo mundo queria ver, ler, Queria parar, ver o jornal, interagir. queria ler o jornal. Os caras pegavam a cadeira. Aliás, já era montado com isso. Tinha o jornal assim, uma luminária em cima do jornal, com uma cadeira para o cara sentar e ler. Sabe? Que E legal. assim interagia com a obra, né? Com o trabalho. Exatamente. Bom, a gente precisa agora despedir e o mais agradecer o Marcelo. impressionante, Pode falar, Pode querido. falar. eu estava dizendo, o mais impressionante é que esse jornal que circulava, ele não tinha anúncios, não vendia nada e queria comunicar, fazer cultura, falar. Existir, Era uma né? intervenção E mesmo. o pior né? não é isso. O pior é que eu e o Marcelo, e a gente pensava que ia ficar rico com esse jornal. Tinha esse objetivo, Marcelo, de ficar rico? Aí chegamos à conclusão que aquilo não dava riqueza para nós dois. Nós paramos com isso. Valeu a experiência. Aproveitar que o Marcelo está aí, é o seguinte, o Marcelo é o seguinte, é meu parceiro antigo e tal, e no Carne para Bife a gente exercitava muita coisa junto, muita bobagem junto, a gente se ria muito, se embebedava muito, nós dois, sabe assim, então era por aí as coisas, a gente fazia muita arte, a gente era arteiro também, sabe? E aí, numa dessas, sabe assim, e eu também só ficava pensando nas coisas lá de cá. Eu criei um personagem que chama Juca Junqueira Neto. É um colega nosso, inclusive, não é? É um repórter. Juca Junqueira Neto. E Radialista. eu coloquei essa figura desse repórter dentro de todos os discos meus, sabe? Então sempre tem lá o Juca Junqueira Neto, sabe? E quem faz o Juca Junqueira Neto é o Marcelo Borges. Essa pessoa, esse artista esse que cara. fala com a gente Então, agora, né, tá, Marcelo? é meu parceiro mesmo, não tem como. Conta desse personagem, esse nosso colega de profissão, Marcelo.
Alô Central, Juca Junqueira Neto, diretamente aqui para o podcast. Estamos aqui com o Celso Moretti, falando um pouco da origem e de como surgiu esse que vos fala, Juca Junqueira Neto. Juca Junqueira foi um personagem maravilhoso. Ele está em todos os discos, ele está. Ele está em todos os CDs. Marcelo, para a gente continuar aqui nosso papo com o Moretti, nossa estrela principal de hoje, queria que você deixasse uma mensagem, um recado e comentasse um pouquinho do papel e da importância do legado do Moretti para a cultura, para além de Minas, né? O Moretti é um símbolo para a juventude. Ele disse que as pessoas não conhecem. O Moretti tem um grupo de seguidores. A todos os shows que eu tenho oportunidade de ir, seja debaixo de viaduto em Belo Horizonte, seja em espaço cultural em Belo Horizonte, sempre tem aquele público, aquelas pessoas que seguem o reggae de Celso Moretti, porque ele passa uma mensagem. E a história do Moretti, como eu tinha dito antes, ela não se resume à música, né? Ele tem um trabalho maravilhoso em que ele retrata a favela. Eu acho que vai precisar de um outro podcast só para falar do belíssimo trabalho do Celso Moretti como artista plástico, né, que é fenomenal. Vamos falar disso, nós então, vamos conversar sobre isso. Mim, é um prazer para mim estar... Moretti, onde você vai? Eu tô com você, como diz na sua música. Estou com você porque eu acredito muito na força, do que a sua canção prega, do que sua arte prega, da sua força de vontade, de sua vontade de vencer como artista. E isso você já é um vitorioso. Muito obrigado, é um prazer inarrável estar aqui nesse podcast com vocês. Obrigada, viu, Marcelo? Depois você passa o Pix que eu vou fazer o agradecimento. Marcelo, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua disposição de bater esse papo com a gente. E estamos aqui de portas abertas. O Betim Cast está de portas abertas para você, para o seu trabalho, para o seu legado também, enaltecendo a arte e a cultura que a gente tanto precisa, né? Vida longa, a arte, a cultura, o podcast, a Betim, cidade maravilhosa que me acolheu. Estou muito feliz. E vida longa. Muito obrigado, querido. Excelente dia para ti. Celso, muito legal também ouvir essas histórias do Marcelo, e ele puxou um gancho, que é uma coisa que a gente vai falar agora vamos falar um pouquinho da atualidade do Celso Moretti, tá? A partir de agora. A gente fez uma cobertura, temos até uma reportagem que a gente vai passar aqui pra gente dar uma lembrada nisso, mas ele falou sobre o seu trabalho como artista plástico, que é uma coisa que talvez as pessoas, nem todo mundo reconheça o Celso Moretti como um artista plástico, ou saiba que o Celso Moretti também é artista plástico. E você fez uma exposição recente, relativamente recente, que retrata a favela. Conta um pouquinho pra gente desse projeto seu. Tá. O seguinte, cara. Eu estava falando de personagem, então de fato, eu não moro sozinho, não vivo sozinho, não faço a arte sozinha. Eu tenho alguns personagens que fica me circulando e me ajudando, sabe? Assim. Eu resolvi uma alternativa de fazer as coisas acontecerem. Eu acredito que o cara sozinho, sabe? O cara sozinho, ele tem mais dificuldade... Bem mais, né? ...do que se ele fazer acompanhado, sabe? Então, às vezes, em algumas situações... Você não tem condição de ter fisicamente aqueles amigos seus do seu lado te ajudando. Então, eu criei alguns personagens que me auxiliam, dando as suas opiniões para me construir meu trabalho. Não sei se eu estou sendo bem... Estamos caminhando. Estamos entendendo a linha de raciocínio. Eu criei um outro personagem, que se chama Noxa Alvarenga.
E esse Noxa Alvarenga, na real, assim, ele é um heterônimo meu, é eu mesmo, o Noxa Alvarenga. Então é o seguinte, o Noxa Alvarenga criou uma favela construída de papelão. Bom, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Tinha um amigo meu, ele gravou um CD, amigo íntimo, sabe? Atrás, na ficha técnica, estava escrito assim, composição, fulano de tal, que é ele, sacou? Arranjos, fulano de tal, que é ele. Bateria, fulano de tal, é ele, sacou? Flauta, fulano de tal, é ele. Violão, fulano de tal, que é ele mesmo, sacou? Capa, não sei o que, é ele mesmo, sacou? Fotografia, fulano de tal, ele mesmo. Foi repetindo aquele negócio. Bicho, eu fui, bicho, assim, de boa. Por que você não colocou assim? Tudo, eu. Por que escrever? Entendeu? Eu falei, pô, cara, qual que é essa ideia? E foi isso, desvaloriza o seu trabalho, cara. Isso desvaloriza o seu trabalho. Pelo seguinte, você... E tudo ele fazia bem feito. Entendeu? Ele é fotógrafo, instrumentista, arranjador, compositor pra caramba, bicho. O cara só fazia uns negócios legais. Eu falei, cara, eu acho que tá faltando em você um foco, cara. Porque tudo, de fato, você não tá falando mentira ali. Tudo é verdade, sabe, assim... Mas eu acho que está faltando em você um foco. Você focar numa coisa, você vai ter um maior resultado, sabe? Você é tão extraordinário que você acaba se perdendo nas coisas que você faz, na porrada de coisas que você faz. Então, diante disso, eu já tinha uma certa... Meu único diploma que eu tenho é de desenho, sabe? Sério? Sério. De todas as artes, a única que eu sou mais crítico e que eu tenho poder para criticar é o desenho. Sabe? Talvez é que eu mais entenda. Sabe assim, é o desenho, sabe assim. Aí, só que eu abandonei o desenho. Eu abandonei o desenho para trabalhar na música. Entendeu? Então, o desenho é uma coisa que ficou... Em segundo plano. Música é profissional. O desenho passou a ser hobby. Percebe? Sim. Então é o seguinte, eu não tenho que falar com o seu desenhista, tenho que falar com o seu músico. Porque é a minha profissão, entendeu? O outro é hobby, o outro eu faço de brincadeira, percebe? Então outras na arte, são as outras coisas que eu me atrevi. Eu tenho um passado todo artístico. Um dia nós vamos fazer, como diz o Marcelo, um dia nós vamos falar sobre a soul music no Brasil, sobre o movimento black, sabe, o soul, aquelas danças que você vê na Praça 7, no parque, sim. os dançarinos de soul. Quarteirão do Soul. Depois nós vamos falar sobre esse negócio, vocês vão ver que eu tenho uma carga muito grande em cima disso aí. Vocês vão perceber também que talvez o que faça lá hoje é reflexo de coisa que eu andei fazendo lá atrás. Tá tudo muito misturado, né? Tá tudo misturado. Foi uma militância muito grande que eu tive nessa área. Depois nós vamos falar sobre dança. Um dia nós vamos falar sobre dança. Mas veja bem, cara. Mas a exposição da Noxa. Do Noxa. Eu criei esse personagem para ele me representar nessas habilidades manuais, sabe? Então, quem faz... É uma exposição, na verdade, é uma exposição do Noxa Alvarenga. O que o Noxa Alvarenga faz? Ele tentou, de alguma forma, materializar a música do Celso Moretti. Entendeu? Então, usa esse personagem a meu favor, sabe? Nós temos um vídeo de uma reportagem que é outra Alvarenga, não é o Noxa, é a Lisle Alvarenga fez. Nós vamos mostrar agora, mostra um pouquinho do trabalho final. Os moradores de Betim podem visitar até o dia 31 de julho, aqui no Museu Paulo Gontijo, a exposição Favela Negra, que retrata as obras musicais de Celso Moretti. E a favela, cara,
chama Favela Negra, justamente que mostra a condição do Brasil hoje, dos favelados hoje do Brasil. Retrata bem essa situação, que a favela no Brasil hoje, a gente fala que a favela é negra, porque de fato é negra, porque 80% da população que mora na favela é de preto, né, que mora na favela, né? Então 20% só de branco que mora na favela. Então aqui a gente procura retratar essa situação, sabe? Então foi um trabalho assim longo, extenso de tempo, demorou quase 2 anos para construir, né? Assim, mas ainda como uma boa favela, né, cara? Assim, ainda está em construção, nunca que termina. A obra é interminável, né? Assim, então é isso, sabe? Está faltando alguns rebocos, faltando alguns tijolinhos ali, outro ali. Isso aí a vida mostra isso, né? A vida mostra que você tem que fazer os retoques, né? Tem que colocar mais um tijolinho ali que está faltando, uma pintura nova, por que não, saca? Então, é mais ou menos um retrato da vida que está sendo retratado aqui nessa maquete de favela. Bom, para mim é praticamente uma tradução, né? Porque a nossa escola fica numa comunidade, né? Do Jardim Teresópolis, então ali a gente tem exatamente o que está sendo exposto aqui, só que no centro da cidade. Então, para os nossos alunos é uma visão de fora, né? Então, assim, foi uma coisa que nós conversamos com eles e tal. Quando falamos sobre a exposição, a maior parte deles falou, pô, mas eu vou sair da favela para ver favela? Mas uma outra visão. E aí eles toparam e gostaram, e assim, muitos deles se sentiram bastante impactados, né, com o que eles viram aqui. Eu achei a exposição muito importante, ela relata a vida do negro, que o negro passou, e ela traz uma imagem muito importante das pessoas negras que infelizmente não têm condições, assim, e optam, como o Celso falou, né, optam pela periferia. Eu acho que ela literalmente retrata muito o que os negros passaram e passam até hoje em dia. Eu me identifiquei por causa que quem vê de fora não acha que é desse jeito. E essa arte, ela trouxe que se passa. Ela trouxe as pessoas da favela, ela não trouxe como, e acontece isso na favela. Ela não inocentou a favela, ela mostrou a favela do jeito que ela é. Tem criança na rua, tem gente fazendo churrasco, tem seus prós e contras na favela, né? Então achei muito legal trazer essa representação, não de fora, mas de uma pessoa que estava lá dentro, viveu tudo lá dentro. Papelão é aquele papel de saquinho de pão. Sim, tipo sabe? craft. É um craft finíssimo, né? Sim. Assim, Uhum. Então, foi muito perfeito, né? Então é o seguinte, os 2 materiais mais usados e tinta de parede mesmo, sabe? Tinta de parede, tá ali, não é tinta guache de papel, né? Nada disso, é tinta de parede mesmo, para pegar a textura, sabe? Porque eu já testei outro tipo de tinta, mas não ficou legal com essa tinta de papel, sabe? De escola, de tinta guache e tal, sabe? Aí eu peguei a tinta bruta mesmo, de parede mesmo, sabe? Para pintar a parede dos barraquinhos. E os barracos, seguinte, o que deu mais trabalho, porque foi feito dentro de uma escala de 150 por 1, sabe? Ou seja, se a porta mede 2 metros, 2 metros vai dar 2.000 milímetros. Você pega 2.000 milímetros, divide por 150, vai dar o tamanho da porta que está ali no barraco, sabe? Então toda a casa foi assim, o poste foi mais ou menos medido, sabe? Transformado em milímetro, dividido por 150 para ele ter o tamanho do poste. Então foi tudo feito dentro da escala e por isso que dá essa impressão natural, né? De realista, né? Muito realista. E detalhes, né? Assim, a frase no muro, a placa do sacolão. As crianças, né? As crianças. Foi bem detalhista, muito realista. E ali é o seguinte, eu procuro a ideia do Noxa de fato aí, de tentar materializar a minha música, porque ali, de fato, é a minha música, eu coloco ali. Muitas aquelas frases que estão no muro, é letra de música. Exato. Uhum. Sabe, a letra de música. E gozado que numa dessa exposição, eu levei um ajudante para ajudar a montar ela lá no bairro Jardim Canadá, numa festa, sabe? Ela é contratada, ela sai por aí, sabe? Teve na Expo Favela também, ano passado, evento do Sebrae, né? Teve.
Mas ela teve num jantar beneficente, sabe? Lá no Jardim Canadá. Uma coisa chique e tal, saca? Aí ela saiu de lá, a festa acabou, o jantar acabou, era 1h da manhã. 1h da manhã ele entrou dentro do caminhão para vir embora, né? Aí eu vim no carro atrás com o meu ajudante, né? Aí descemos e tal, descendo a descida da Petrobras ali, o caminhão na frente, em vez de comboio, caminhão na frente e eu de carro atrás com o rapaz. Aí o rapaz falou assim para mim: Moretti, eu vou te perguntar, e seu show, cara, e a sua música? Como é que fica diante de uma situação dessa aí? Eu vejo que você está desprendendo muito tempo com essa favela. Falei, cara, cai na real. Você está vendo aquele caminhão na nossa frente ali, descendo com aquela favela? Aham, sim, estou vendo. Pois é, ué. Isso tudo é meu show, cara. Entendeu? Isso tudo é o show, cara. Você está aqui comigo, você está fazendo parte do show, cara. Entendeu? O que está descendo ali é a minha música, cara. E se a gente não ficar esperto, minha música vai chegar primeiro em casa do que eu, cara. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Boa. Então é isso. E muitas. O duro, eu expliquei para ele depois com calma, Márcio. Às vezes no show, o show dura 1h20, 1h30 no máximo, sabe, o show, né? Aí eu falo várias coisas, canto uma porrada de coisas, são coisas inéditas que o cara não ouviu na casa dele, não teve oportunidade de ouvir, né? Não ouve no rádio, não vê na televisão, não vê em lugar nenhum, sabe? Bom, como é muita informação, não fica nada na hora que o cara vai embora, percebe? A favela, só para você ter uma ideia, a favela, eu coloco ela lá, ela fica lá exposta lá durante um período, o cara sai com uma frase daquela na cabeça, sabe? Achando que é a primeira vez que ele viu aquilo. Ele já ouviu aquilo em 3 shows que eu fiz, que ele estava presente e não prestou atenção. É uma forma de marcar essa Sacou? letra, Porque essa o música, visual, né? às vezes, ele fixa muito mais do que o sonoro. Exatamente. Então, aquilo ali é a minha música que está lá. Representada, Às vezes, alguns né? negócios que eu tenho vontade de falar no palco, eu estou usando ela como um meio de sabe assim? Se expressar. Se expressar. Mas por falar em Não tá atualidade também, não tem como a gente não comentar aqui sobre o vinil que você lançou, comemorando os seus 70 anos Inclusive, de vida. mostra pra e gente essa capa linda. os 40, mais de 40 de carreira. Mostra aí pro pessoal pra ver. Aqui, ó, tá em lançamento. Isso. Lançou recentemente, faz 70 algumas que semanas, chama. né? Tá em lançamento. Tá em lançamento. Tá em lançamento, tá no meio, assim. Eu fiz um Sim. show de lançamento em Belo Horizonte, em Capa janeiro linda, agora. nossa. Muito linda É uma a capa capa. muito bonita. A capa foi feita pelo grande artista, o Iron, sabe? Esse cara o cara que fez essa capa aqui é um dos responsáveis trabalha também, muitos trabalhos por Papalusa, Lollapalooza, né? Sim. Por Rock in Rio, sabe? Legal. Eu fui buscar ninguém que realmente tem as manhas de fazer. E o Rock in Rio tem um espaço favela. Quem sabe nós vamos ver Celso Moretti lá um dia. Pois é, vamos. Não é? E me fala, o que Então é o seguinte, é um álbum que tem 12 faixas Sim. e é um coletânea, né? É uma história mesmo, né? É uma coletânea dos meus álbuns anteriores, né? Que foi vinilizado, né? Passou para vinil, entendeu? E é o que eu tô curtindo agora, sabe assim? E em abril eu devo fazer uma mini Turnê. turnê no sul, né? Eu devo passar por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sabe? E já tem algumas coisas para a gente fazer em algumas cidades do Rio Grande do Sul, umas 4, 5, sabe? E
em algumas dessas intervenções com alguns shows, sabe? Sim. Tudo na intenção de divulgar o vinil. Muito massa. Por que Tem um vinil? Foi E por produzido. que o vinil? Hã? Por que o vinil? Esse Foi resgate. produzido pelo Desca Record, sacou? Então é o seguinte, quando eu gravei meu primeiro CD, em 95, 96, 97, foi lançado em 98, esse processo, nesse período desses 3 anos, estava chegando o CD. Era vinil. Eu entrei em 95 para gravar um disco vinil. Entendeu? Aí é o seguinte, a hora que ele terminou a gravação, o cara do estúdio falou para mim, Moretti, eu te aconselho o seguinte, cara, tá chegando aí o CD, uma nova mídia, que tá, os músicos, os grandes músicos do Brasil já estão todos aderindo a essa nova mídia, né, que é o CD. Você vê os grandes músicos, Chico Buarque, Paraná, Gilberto Gil, Rita Lee, tudo com CD já, Moretti, sacou? Você que sabe, ou você faz o vinil, que é uma coisa que está indo, ou você faz o CD, que é o que está chegando. Eu falei, bom, para aproveitar, eu vou fazer então o CD, ué. Eu gravei meu primeiro CD, sacou? Só que aquela vontade do vinil ficou na minha cabeça. Nunca saiu. Né? Guardada, não saiu. E agora, recentemente, as últimas pesquisas aí, que o CD deixou o consumo do CD está caindo e o consumo do vinil está crescendo. Sabe? Meio que voltando. Eu falei, aproveitei. Agora deixa aí, vamos produzir um vinil. E para falando em CD, mostra pra gente esse CD aí. Esse CD a gente vai sortear, né? Celso trouxe pra gente. Isso. Fala um pouquinho dele, sabe, pra gente. Esse CD é meu último álbum, o Contingente Reggae Favela. Foi o ano passado que ele foi lançado. Quentinho, então, hein? Tá quente, então. Super quente. Tanto é que o repertório do meu show hoje é a base desse disco, sabe? Então, só nesse disco aqui, só para você ter uma ideia, são 11 faixas esse álbum, sabe? 11 faixas. Tem 7 videoclipes. Caramba! Nossa! 7 videoclipes. O moço tá muito midiático. É o disco mais rico que eu tenho. É o álbum mais rico que eu tenho, sabe? Contingente. São 7 Reggae videoclipes. Sabe assim, videoclipes oficiais. Massa. Sabe A gente assim? consegue ver. Que foram investidos para fazer. Estão no YouTube os clipes? A gente consegue ver no YouTube, nas plataformas. Estão. O CD, então, Continente Reggae Favela, você vai participar da mesma forma que você concorre à nossa caneca, tá? Entra no abaixo do aplicativo Jornal Tempo, se você já tiver, vai lá na aba Promoções e se inscreve para você concorrer. São 2 que você vai deixar com a gente? Vou deixar. 2 então, tá? 2 ganhadores, tá bom? 2. Para além da caneca, beleza? A gente agora precisa caminhar para nossa reta final, o papo tá ótimo, muita coisa para perguntar. Se a gente queria perguntar de volta a Belchior, a gente queria falar um pouquinho mais da sua mini turnê, falar de outras coisas. Mais do projeto vinil. Do projeto mesmo, né? Se você vai se apresentar por aqui, inclusive, né, contratantes. Celso Moretti aqui, ó, um vinil prontinho para lançar. Chamem para se apresentar no seu evento. E aí é isso mesmo, né, Sarinha? Agradecer você pela oportunidade, pela sua disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente. Na nossa estreia da 2ª temporada, trazendo toda essa energia do reggae e da favela, né? Com todo o peso e importância que a favela tem. E é isso, eu também tenho uma história muito próxima com a favela, mas é um papo para outro momento. E tenho muito carinho pela história e principalmente pela sua história, que eu acho que é uma das mais ricas que a gente tem na nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Isso aí. Veja que eu agradeço e eu que agradeço a oportunidade, Sara. Assim, voltando a falar de Betim, um lugar assim que eu gostaria de morar. Eu quero morar ainda mais um bom tempo na cidade, sabe? É lá que eu recebo as pessoas, as visitas, né? E sempre quando chego de fora eu dou um rolê na cidade, mostrando a cidade. Eu tenho orgulho da cidade, sabe assim? E
claro, eu tenho vontade, sabe, de me apresentar mais na cidade, mostrar mais a minha arte na cidade, sabe? Mas isso aí eu acho que é um trabalho de conquista, e a gente que tem que conquistar esses espaços, sabe? Não é, os espaços não podem vir através de reivindicações, sabe? Então é o seguinte, eu acho que a gente que tem que trabalhar para a gente criar essas possibilidades, essas janelas, essas aberturas para a gente estar se apresentando na cidade, apresentando melhor na cidade, sabe? Então é isso, sabe? Sim. Mas eu tenho rodado, eu tenho ido para outras praças também, sabe? Assim, apresentado meu trabalho em outras praças também. Eu vou picando, assim, sabe? E deixa fluir, né? E deixa fluir, as coisas acontecem com o seu tempo, são a parte natural das coisas que você não deve separar, sabe? Assim, eu acho que o natural, ele é importante ele permanecer, sabe? Então, cara, assim, muita coisa, eu ando fazendo muita coisa, eu sou um inquieto, sim, eu sempre fui inquieto, saca? Eu sempre procurei coisas novas, sempre procurando ver o mundo de forma diferente. Um dia eu participei de um podcast feito por jovens, sabe? Assim, na hora que eu cheguei lá no estúdio, Márcio, sabe? O jovem mais velho tinha 17 anos, saca? Nossa. Cara. Aí me perguntaram, aquela porrada de perguntas importantes, interessantes pra caramba, e uma delas foi justamente a picante, cara, assim. O que você acha do que tá rolando de novo e tal, sabe assim? Aí eu estava explicando justamente, eu que procuro o novo o tempo todo, desde que eu nasci. Eu procuro sempre a coisa nova, sempre o artista, sempre procurando o novo. Se eu for contra o novo, sobre as novidades que está acontecendo agora, sacou? No mínimo, contradizer, né? mínimo eu sou um hipócrita, sacou? Assim. Então a gente tem que estar sempre acreditando no novo e achando que o novo é melhor do que o velho, sabe assim? Que o novo é que vai, de fato, fortalecer algumas coisas que o velho construiu, e que as coisas velhas podem ser repintadas, sabe assim? Elas têm que estar acompanhando a modernidade e as mudanças dos tempos. E a continuidade disso. Sabe, tudo, né? por isso eu quero deixar esse recado para os jovens, assim, que eu acredito neles pra caramba e que nós somos parceiros dessa parada aí, sabe? Que venham muitas novidades, então. Exatamente. Virão, já que você é inquieto, que você quer sempre, tá sempre criando, que venham muitas novidades, até mesmo para inspirar as novas gerações. Nós aí tentando não ficar quieto, porque eu acho que o cara morre quando ele começa a morrer, quando ele começa a parar de fazer as coisas. Celso, muito obrigada por esse bate-papo. Como o Marcinho falou, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre música, sobre cultura, mas a gente tem que encerrar. Tem tempo, né? Fica aí para uma outra oportunidade, já um convite para a gente continuar esse bate-papo uma outra ocasião, tá? Sim, eu que agradeço. Muito Obrigado, Celso. E você que está em casa, que está nos assistindo, muito obrigado pela sua participação. A gente vai encerrando por aqui. Lembrando que todo esse episódio, todos os outros episódios, né, da primeira temporada e agora da segunda temporada, você vai encontrar em 2 lugares. Em nosso portal, na aba Betimcast, ou então no nosso canal oficial aqui no YouTube, onde você vai poder maratonar tudo, ficar por dentro de tudo que a gente tem produzido aqui pro Betimcast, não é mesmo, Sara? É isso mesmo. E além disso, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, @otbetim, também no Facebook, e acompanhe todas as notícias diariamente de O Tempo Betim em otempobetim.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e a gente
prossegue aqui na segunda temporada do Betimcast. Semana que vem estamos de volta com mais um convidado muito especial. Muito obrigada. Obrigado, gente. Vamos brindar para encerrar. Temos agora uma novidade. Vamos brindar no final do Aê, nosso não chega programa. aqui, mas aê, saúde. Isso. Até a próxima terça-feira. Até mais. Beijo. Beijo.